Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais uma formação da equipe de Ciências da Natureza. Eu sou Andréa Schiavetto, estou aqui como formadora para Física hoje. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos curtos, cabelos escuros e olhos também. Estou com uma blusa vermelho, meio marrom, e tenho uma parede branca atrás de mim. Vou passar agora para a Evelise, para que a gente possa dar andamento às nossas apresentações iniciais, para poder começar essa formação que eu acho que vocês vão gostar muito. Tem surpresas hoje. Eve, com você. Muito obrigada, Andréia. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações especiais aí aos nossos intérpretes de Libras. Eu sou Evelise Cordeiro, formadora do 9º ano de Ciências. E como eu sempre falo, mas não é mentira, é a mais pura verdade, estou muito feliz aqui de compartilhar esse momento com a melhor equipe de todas, a equipe de Ciências da Natureza, né? Eu sou, uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos cacheados ruivos, e estou vestindo um vestido lilás. E tenho muitas coisas, atrás de mim, uma sala inteira atrás de mim, porque mudei de lugar. E agora vou passar a palavra para o João, para a gente continuar esse momento tão gostoso. É com você, João! Maravilha, Evelise. Olá, professor. Olá, professora. Espero que todos vocês estejam bem, depois de um descanso nesse feriado. Então, sou formador no componente curricular Biologia, me chamo João Paulo Stacconi, vou fazer minha autodescrição. Então, sou homem, de pele clara, tenho cabelos curtos, uso barba, meus cabelos, meus olhos e minha barba são castanhos, estou vestindo uma camiseta cinza e atrás de mim tem uma parede branca, Então, agora, para dar sequência à nossa formação, eu passo a palavra para o Rodrigo. É com você, Rodrigo. Opa, João, Evelise, Andréia, muito bem rever vocês, mais uma vez aqui comigo. Olá, tudo bem, professores e professoras? Sejam todos bem-vindos à nossa formação. E, bom, vou me apresentar, para aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Rodrigo Santiago, sou um homem branco, de cabelos curtos, de cor castanho escuro, uso barba e estou vestindo uma camisa polo de cores azuis e cinzas, listras horizontais. E atrás de mim tem uma parede branca. Então, mais uma vez, para todos, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem da nossa formação. Para dar continuidade, vou passar para a Evelise, que ela vai contar certinho o que nós vamos fazer hoje. Evelise, é com você. Muito obrigada, Rô! Olha, gente, então pode subir os slides aí para a gente acompanhar direitinho a nossa formação da SA5, lá do caderno 2, Parte 2. E os nossos objetivos de hoje, é lógico, nós vamos conhecê-los, que é conhecer as sugestões de práticas experimentais relacionadas às temáticas abordadas nessa SA5, refletir sobre a viabilidade e as condições para o desenvolvimento dessas possibilidades, lógico, levando em consideração a sua realidade e organizar as nossas ações pedagógicas para a aplicação dessa SA. Como nós já sabemos, mas é importante ressaltar, nós utilizamos aqui, e você tem também disponível, todos os materiais aqui, até mesmo nesses QR Codes, ok? Só para a gente saber onde estamos aqui na nossa linha do tempo. Estamos no dia 17 de novembro, Já passamos por muitas coisas nesse último bimestre do ano. E na semana passada nós tivemos uma conversa muito interessante sobre práticas experimentais
em Ciências da Natureza e hoje nós vamos trazer alguns exemplos dessas práticas. A nossa agenda está dividida em 2 momentos. O primeiro com as atividades experimentais na SA5 e o segundo momento com os informativos, as sugestões e as trocas na nossa comunidade, que é maravilhosa e nós já estamos usando, inclusive, várias possibilidades que vocês mesmos pediram lá nas nossas trocas, aí na nossa comunidade. Eu passo a palavra para o João, que vai continuar nesse primeiro momento. É com você, João. Maravilha, Evelise, muito obrigado, né? Então eu peço agora para voltar aos slides para a gente dar início ao nosso momento 1, né? Onde nós iremos discutir, né? Falar sobre as atividades experimentais na SA5 de Ciências da Natureza. Então, na formação da semana passada, né? Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, né? Discussões muito importantes sobre as aulas experimentais. Então, além de todos os aspectos positivos já comentados, né, na semana passada, vale reforçar que alguns de vocês também nos solicitaram essa abordagem através do formulário, né, o Comunidade de Ciências da Natureza, né, em que a Andrea reforçará no final da nossa transmissão e a Evelise também acabou de comentar, né? Então, nós tivemos comentários como o dessa professora, né, onde ela nos lembra que nós precisamos de orientações de aulas práticas experimentais de ciências. Então, por isso mesmo, achamos que seria muito importante nos debruçarmos sobre essa pauta, deixando sugestões de práticas experimentais. Então, dessa forma, né, no próximo slide, dá para a gente ver que no 4º bimestre, por meio do nosso famigerado imagem, né, nós podemos observar o nosso eixo formativo bem no centro da figura, que propõe o estudo da temática atividades práticas em ciências da natureza. Como também pode ser observado na imagem, lá no topo, né, na parte superior aí, com a SA4, nós vimos as habilidades e objetivos de aprendizagem. Hoje, na SA5, caminhando aí no sentido anti-horário, né, pode-se observar que iremos continuar as nossas discussões agora sobre práticas experimentais. E, né, não quero dar spoiler, né, mas adiantando, que para SA6, né, nós separamos uma atividade também muito especial, diferente dessa, e também voltada aí à temática das atividades práticas experimentais. Tudo bem? Bom, e aí no próximo slide, né, nós indicamos também todas as temáticas que serão trabalhadas no caderno Aprender Sempre do 4º bimestre. Vamos dar uma olhada na SA5? Então, pode-se observar que o componente Ciências, né, propõe o estudo das galáxias e a vida humana na Terra. Em biologia, os estudos estão voltados para o ser humano e o ambiente. Com o componente física, a proposta é estudar eletrônica e semicondutores. E, por fim, né, com o componente química, ele traz aí propostas de estudos relacionados à emissão de gases e seus impactos. Temos temas muito interessantes, não é mesmo? E agora, para dar sequência à nossa pauta, eu passo, né, devolvo a palavra para a professora Evelise, que irá apresentar a sua proposta de experimentação. É com você, Eve. Muito obrigada, viu, João? Olha, agora vocês estão perdidos, tá? Porque tem 2 Evelises aqui, uma de carinha e outra só de mãozinha, tá? Então, a gente vai primeiro para o slide, para a gente observar aí as contribuições, as possibilidades em ciências. Vocês podem ver aí no Aprender Sempre, muito bem, a aula 13.4, a evolução dos modelos para explicar a organização do sistema solar. Eu peguei essa aula, né, essa duplinha de aula, para inserir uma possibilidade prática que é viável para a gente fazer também. Mas vamos só retomar, né? Essas aulas 3 e 4, elas foram pensadas tendo como perspectiva o desenvolvimento da leitura do gênero textual artigo científico. Lembra que nós já fizemos aqui uma discussão sobre o uso e análise de artigos na sala de aula, lá no 2º bimestre? Então, se você não lembra, volta lá, vai no repositório que tem
bastante possibilidades lá para a gente pensar sobre como organizar até mesmo essa possibilidade que já é trazida no caderno, tá? É recomendado que a gente faça uma leitura coletiva e propicie, lógico, uma discussão bem crítica a respeito, e toda essa discussão já vai preparar o terreno para a gente discutir conceitos um pouco mais complexos, como nós podemos ver no próximo slide. Tá? Então, no slide aí, vocês estão percebendo que eu montei um esquema que eu vou mostrar aqui com o outro esquema que montei na minha casa. Então, vou pedir aí para a equipe técnica mostrar aí as minhas mãozinhas, né? Vocês estão vendo mãozinhas agora, tá? Então, como é que a gente vai propor essa prática, tá? Essa prática, ela vai utilizar aí a quadra ou um local que você tenha na sua escola. Você vai envolver os alunos e vai colocar eles para pensar também a partir de algumas questões que a gente pode inserir. Como é que funciona essa prática? É muito simples, tá? Então, todos os detalhes estão aí no material, não vou ficar me atentando aos detalhes, mas, basicamente, a gente vai ter um aluno, tá? Que vai ficar no centro desse nosso sistema solar, que é o nosso aluno Sol mesmo, tá? E a gente tem marcações aqui de distâncias dos planetas, né? Lógico, são marcações pré-definidas, onde cada aluno vai pegar a sua marcação, colocar um barbante e riscar no chão a sua rota, né? A sua órbita aí em torno do Sol, ok? E daí, o que a gente pode começar aqui? A gente pode primeiro pedir para os estudantes movimentarem-se. Vocês vão marcar. E aí, como é que vocês acham que é esse movimento, tá? E depois disso, pode sim partir para uma pesquisa. E é importante também ressaltar que as velocidades aqui de cada aluno com, né, o seu movimento de translação, ela vai variar. E isso é muito importante que a gente converse com eles e traga também essas possibilidades. Será que a velocidade diminui ou aumenta com o distanciamento do Sol, né? Então, a gente consegue aí inserir algumas questões mesmo para eles começarem a investigar, né? Para tornar essa prática mais investigativa também. É legal falar que as nossas órbitas aqui, elas não são coincidentes, como acontece na nossa quadrinha improvisada, mas elas são órbitas achatadas, chamadas de elipses. E a gente pode também simular isso aqui. Agora eu vou pedir para vocês voltarem aí aos slides e a gente vai deixar uma outra possibilidade que não pode faltar, né? Eu deixei aí para vocês alguns simuladores que vocês podem levar para a sala de aula e fazer esse movimento aí, né? Esse balé astronômico com os alunos para eles perceberem também como isso acontece na realidade. E deixei o filme Viagem à Lua de indicação para a gente começar essa possibilidade, essa discussão desses conceitos que são mais complexos, tá? E para sistematizar esse experimento, é uma experimentação ilustrativa e nós, professores, seremos mediadores da compreensão dos movimentos do sistema solar, que às vezes fica muito abstrato, né? E as distâncias também nesse sistema solar.
ela parte do conhecimento matemático e vai deixar os conhecimentos astronômicos das distâncias das órbitas e dos movimentos de forma mais concreta e também pode ser um gatilho para outras discussões, né? E agora vamos ouvir as propostas do João, que eu tenho certeza que vai te encantar também, assim como já me encantou quando nós estávamos fazendo a nossa prévia. João, é com você. Oi, Evelise, muito obrigado, né? Que excelente experimento, né? Proposta de experimentação você trouxe, né? Espero que os professores tenham gostado. Espero que vocês gostem da minha e dos meus demais colegas também, né? Então vamos agora conhecer a proposta de experimento para o componente biologia, né? Então, para esse componente, nós separamos uma proposta de experimento que pode ser articulado às aulas 5 e 6, que tem aí como temática, né? Adaptações dos seres vivos ao ambiente modificado. Essas aulas estão disponíveis entre as páginas 59 e 60 do Caderno do Estudante. Bom, nessa proposta de experimentação, né, espera-se que os estudantes avaliem os efeitos da poluição na germinação das sementes. Assim, podemos iniciar as discussões levando os estudantes a refletir sobre os descartes industriais e residenciais, né, que acabam sendo feitos de maneira inadequada e, por consequência, acabam por poluir ambientes no qual foram liberados. Então, nós podemos convidá-los a pensar e a observar, né, o que e como os resíduos e rejeitos são descartados. E aqui podemos já incitar a nossa primeira proposta de discussão, né, e também refletir. Será que os nossos estudantes sabem, né, as diferenças entre lixo, resíduo e rejeitos? Podemos incentivá-los a pesquisar sobre esse assunto, né, pois será possível utilizar os resultados dessa pesquisa junto à nossa proposta de sistematização do nosso experimento. Bom, vamos continuar? Então, a nossa intenção é que os estudantes mencionem, né, que além de todos os materiais descartados, observados, há o descarte do óleo, do detergente, junto à água, né? Eles podem propor também a ideia da água sanitária e qualquer outro, né, rejeito aí que está sendo liberado em sua residência, né? A ideia é sempre a gente resgatar, né, a própria realidade do aluno, né? E aí, será que eles sabem dos impactos que o descarte incorreto do óleo e a ausência de tratamento do esgoto, por exemplo, pode causar no meio ambiente? Então, é com base nessas discussões que iremos propor o nosso experimento, né? Então, ele tem o objetivo de que os estudantes possam analisar a gravidade de poluentes no solo em relação à germinação das sementes. E aí, para realizá-lo, será necessário alguns materiais simples, né? Então, 4 potes transparentes. Eu vou pedir agora para voltar a imagem para mim, para eu poder ir mostrando um pouquinho, né? 4 potes transparentes, chumaço de algodão, conta-gotas, né? E aí os materiais que os próprios estudantes vão mencionando, né? Detergente, óleo de cozinha, né? Queimado, água sanitária, claro, a etiqueta e o lápis para que eles possam identificar, e o feijão, né? Para que a gente possa fazer esse teste de germinação. Então, por exemplo, né, a gente pega um potinho, eu identifiquei esse como que ele é o que foi descartado aí o detergente, vou colocar o algodão, né, umedecer ele, né, umedecer um pouquinho para que depois eu possa acomodar as sementes, e antes de colocar as sementes, eu vou pingar aqui algumas gotinhas, né, de detergente sobre o algodão, né? Então, coloquei aqui algumas gotinhas e vou deixar aqui, né? Vamos colocar aqui umas 5 sementes de feijão, né? Vai que alguma outra aí não germina, então a gente acaba tendo mais sementes aqui, né? Então, eu fiz a mesma coisa, né? Para adiantar e não tomar muito tempo, né, dos meus colegas que também têm excelentes experimentos. Também separei aqui o controle, separei um com óleo e separei um com água sanitária. E aí os resultados eu vou deixar para a gente discutir na nossa próxima transmissão. Então, se vocês quiserem aí comigo, vocês vão poder acompanhar esses resultados, né? E aí nós podemos, junto com o desenvolvimento desses experimentos, levar os estudantes a refletir, né? Qual semente irá germinar primeiro, por exemplo, né? O que levou
a germinação da semente, o que acabou evitando a germinação de outra semente. E aí, claro, né, nós podemos explorar de diferentes maneiras e até incitar eles a deixar perguntas anotadas aí para um possível relatório. Tudo bem até aí? Bom, e agora no próximo slide nós trouxemos uma sistematização, né, desse experimento, e aí nós identificamos, né, que dependendo da abordagem, é claro, né, a gente pode fazer de uma forma ilustrativa, dependendo dos alunos, né, se eles não conseguirem pensar em situações, a gente já pode trazer os produtos e aí seria um experimento mais ilustrativo, né, claro. Mas levando eles a pensar, levando eles a refletir, a discutir, né, nós identificamos mais esse proposta de experimentação como tendo potencial aí de ser uma experimentação investigativa, né, aproveitando para lembrar, né, caso vocês tenham perdido a formação passada, revejam ela, né, que a Mariana trouxe essas discussões, né, muito bem, deixou muito bem enfatizado para vocês, né. Se tratando do papel do professor, né, nós temos a possibilidade de atuar como mediador e pensando aí em possibilidades de contribuição que essa prática pode oferecer, nós pensamos que é importante levar os estudantes a identificar e refletir, né, sobre as transformações do ambiente pelo ser humano, né, discutir as necessidades adaptativas dos seres vivos ao ambiente que é modificado pelo ser humano, né, para garantir a sobrevivência da espécie e, em meio a tudo isso, né, trazer, resgatar de novo discussões sobre a natureza da ciência, né, que é sempre muito importante a gente trabalhar. E, por fim, né, no outro slide, para que a gente possa alinhar aí o experimento à atividade proposta, eu farei uma breve leitura de um resumo do que ele está pedindo, aí, se me permitirem, né, claro. Então, ele fala para que o estudante, né, ao interferir nos ambientes, né, o ser humano pode gerar impactos negativos, levando os animais e os vegetais a se adaptarem, né, aos seus interesses. E aí, na busca por soluções, pede que os estudantes formem duplas, que eles pesquisem notícias que retratem ações capazes de minimizar os impactos, né, que a interferência humana causa no ambiente, e elabore um jornal, né, virtual ou impresso para fazer a divulgação dessas informações. Então, olha aqui, né, oportunidade interessante da gente resgatar aquelas discussões iniciais que a gente falou dos descartes, dos rejeitos, e posteriormente também divulgar os resultados dessa pesquisa, né? É claro, uma pesquisa ilustrativa, pode ser que ele jogue um pouquinho mais, né, de água sanitária no algodão, dá para a gente trazer outras discussões, mas também dá para refletir muito sobre esses descartes irregulares ou a ausência do tratamento, né, adequado para esses efluentes, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da proposta e agora eu passo a palavra para a Andréia, que vai trazer a proposta de física. É com você, Andréia. João, eu não sei se eu vim aqui para apresentar alguma coisa para assistir, porque eu tô boba aqui assistindo tudo isso. Nossa, gente, quanta ideia legal. Eu já consigo ver, aposto que o Rô também, que essa sua atividade casa muito com química, não é verdade? Então, eu acho que dá para a gente trabalhar muito bem. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir superar tantas ideias boas aí com a física agora. Vamos ao slide? Então, agora a gente está apresentando para vocês o experimento de física e eu vou começar falando de qual aula vem essa ideia, né? Pode passar. A aula 1 e 2 da SA5 vai começar partindo da evolução da eletrônica. Então, vocês acabaram, né? Para chegar nessa aula, acabaram de falar na SA4 sobre modelo padrão das partículas elementares. Então, estão nessa ideia com os estudantes. E essa atividade, ela vai pedir para que eles imaginem, né? Para que eles pensem numa ação, como se eles tivessem uma empresa, como se eles pensem numa ação para desenvolver um novo material. E aí, eles vão ter maneiras de divulgar esse novo material. Eu comentei isso com vocês na pílula, tá? Então, quem não assistiu, volta lá na pílula para se atualizar nesse sentido. Então, quando eu estou falando de evolução da eletrônica, eu estou falando de evolução da ciência de modo geral também, né? Só que num tema específico. E como que a ciência evolui?
A ciência evolui através de práticas, através de experimentação. Tá, a ciência evolui através disso. Mas e quando a ciência, quando eu pergunto isso para o estudante, será que ele compreende que nem tudo, na verdade, é visual? Nem tudo eu consigo observar, como o quanto o feijão cresceu, ou qual foi o impacto visualmente no crescimento dessa planta? Então, às vezes, o estudante precisa compreender assuntos que ele não consegue ver. Então, é para isso que vem a prática experimental que eu vou mostrar. Pode deixar a tela aqui em mim, que eu vou explicar qual é o processo, tá? Pode deixar aqui. A ideia, o que você vai precisar? Muito difícil? Não. Você vai precisar de uma ou duas caixinhas, tanto faz, tamanho, cor, forma, não tem nenhuma diferença. E você pode colocar objetos diferentes dentro dessa caixa. Do que a gente está falando? De metodologia científica, método científico, tá? O estudante ele vai ser convidado a buscar e entender o que tem dentro da caixa. Eu fiz aqui dois exemplos, onde um dos exemplos, acho que vocês conseguem ouvir que tem algum barulho. Seria a primeira ideia, que o estudante conseguisse ouvir algo. Essa é uma ideia. Ele vai ouvir, a partir do barulho ele vai pensar, eu acho que tem isso, eu acho que tem aquilo. O que eu coloquei nessa caixinha? Eu coloquei alfinetes, tá? Não tem alfinetes aqui dentro dessa caixinha. Então, vai fazer barulho, eu lacraria, eles não podem abrir, você tem que estabelecer as regras no início da aula, não pode abrir, não pode quebrar, porque eles falam, não pode abrir, mas posso quebrar? Não pode. Isso porque eu já fiz essa prática várias vezes, já sei aonde que eles tentam correr atrás da gente para descobrir o que tem aqui dentro. Então, talvez eles até cheguem no alfinete, mas nada diz que você, professor, tem que dizer para eles que tinha alfinete aqui dentro. Você não precisa falar no final. Você tem que tirar tudo deles. Pode ser em grupo, eles pensarem o que eles acham que tem e o porquê. Por que eles acham que tem isso? Quais foram as evidências científicas para chegar nessa conclusão? E aí, essa caixinha é a que tem mais sucesso quando eu realizo com eles. Que aqui dentro eu coloco algodão. Quando eu coloco algodão, ao mexer a caixinha, eles não ouvem nada. Se você colocar um objeto que talvez não faça muito barulho, mas que pelo menos eles percebam que rola ou se move, ele consegue perceber formato. Nesse caso, ele não percebe nada. Ele não ouve nada, ele não percebe nenhum tipo de movimento. E aí eles começam a ficar muito intrigados. E aí se você fizesse isso, por exemplo, na primeira série do ensino médio, como eu já fiz, eles te atormentam até a terceira série do ensino médio para saber o que tinha naquela caixinha. E isso é real, eles fazem isso comigo na escola. O que tinha naquela caixinha? Nossa, a professora nunca contou o que tinha. Por quê? Eu estou falando de nível atômico, eu estou falando de semicondutores, eu estou falando de algo que a ciência não viu, mas que a ciência tem evidências para dizer que existe. Então, é isso. Seria uma aula para a gente falar que nem tudo que é evolução na ciência foi visto com os nossos olhos, mas que ver não significa que existe e não ver não significa que não existe, certo? A gente precisa conseguir ter várias evidências e elas não são só visuais. Só como exemplo, geralmente os alunos começam falando que não tem nada aqui dentro da caixinha, e aí você fala, nada? Então não tem ar, não tem nada. Ah, não, ar sim, pode ser que tenha ar. Ah, só ar não faz barulho? Só ar, se tivesse aqui dentro, não faria barulho? Tem alguma coisa que não tem? Às vezes eles chegam no algodão, mas até hoje eles não sabem que aqui dentro tinha algodão. Espero que eles não assistam essa formação, porque senão contei todo o spoiler. Tudo bem, pessoal? E aí, gostaram? Vamos só sistematizar, então, como que fica essa prática? Pode voltar o slide. É uma prática investigativa, dentro daquelas que a Mari explicou para vocês na pauta da semana passada. O papel do professor é de mediar, fazendo esses questionamentos, essas perguntas que eu fui falando para vocês. E qual é a contribuição que essa prática traz? Para que eles compreendam a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação e também despertar a curiosidade e motivação deles para as nossas aulas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e passo para o Rô. Vamos lá, Rô, o que tem para a química agora?
Oi, Andréia. Nossa, agora ficou difícil para mim. Se você falou que tinha ficado difícil para você, imagina para mim, então. Nossa, ficou muito difícil. Adorei a sua sugestão de prática experimental do João, da Evelise. São práticas extremamente interessantes, mas assim como você falou, talvez a do João vá casar bastante com a minha prática que eu trouxe para vocês. Então, vou pedir para que venha o slide na tela, por favor, justamente o próximo agora, que a gente vai falar nossa sugestão para química, né, da origem do termo chuva ácida, já que a gente está falando das aulas 3 e 4, as principais fontes de emissão dos gases, né, diversos gases aí da atmosfera, CO2, NO2 e outros, responsáveis pela intensificação da chuva ácida. E a origem desse termo, da chuva ácida, é justamente trazida numa questão do Enem, que está contida aí no caderno do estudante, nas páginas 195 e 196 da nossa SA5. Trata-se, claro, de um tema extremamente amplo, né, uma abordagem multidisciplinar e que pode, além de trazer os conceitos químicos, a gente pode falar dos impactos nos seres vivos, direta ou indiretamente, e também falar sobre produção dos gases, as cidades que são poluídas e também os poluentes que são incidentes sobre a agricultura e o solo. E, bom, dá para falar sobre bastante coisa, né? Inclusive, falando ainda do experimento do João, dá para trazer alguma coisa relacionada a isso. Poxa, a gente tem um crescimento ali, a possibilidade de crescimento do feijão, e o que acontece se ele estiver sob uma situação de chuva ácida? Bom, dá para trazer essa possibilidade também. E aí, com tanta coisa, tem como fazer o experimento? Tem sim. Então, no próximo slide, a gente consegue ver o seguinte, que na apostila, claro, né, se vocês revirarem aí a apostila, não tem uma proposta clara de experimentação. Entretanto, eu trago a vocês um exemplo de experimento bem conhecido por muitos, que utiliza materiais bem simples de serem encontrados. Então, uma pétala de flor, o papel de tornassol azul, um frasco de vidro, que aí eu coloquei um Erlenmeyer, mas pode ser um palmito, fio de cobre, enxofre e água. Tá? Então, esse experimento ele tem o objetivo justamente de conscientizar o aluno de sua participação na emissão de gases poluentes que aumentam a acidez da atmosfera e, consequentemente, da chuva. E, claro, assim como os meus colegas, eu não trouxe apenas o desenho que está aí no slide, aí eu peço para que voltem para mim. Eu trouxe aqui uma montagem, não sei se vocês vão conseguir ver. Estou usando um pote de palmito, tá? Então, é um potezinho de palmito, que nós temos uma pétala, o papel de tornassol e o que eu coloco, fio de cobre e um pouco de enxofre. Então, qual que é a ideia? Primeiro, a gente tem que montar o esquema, né? Então, colocar em uma das extremidades do fio de cobre a pétala, né? Um pouco separado, claro, um pouco distante, o papel de tornassol aqui em cima, por dentro, tá? Pendurar eles por dentro. Eu vou tentar tirar aqui, eu falei que não ia tentar tirar, mas eu vou tentar tirar para mostrar para vocês. Então, eu tenho o papel de tornassol com a pétala, tá? Então vou deixar ele num ponto. E o outro, a gente fez um esqueminha para tentar segurar o enxofre. Como eu peguei um enxofre bem fininho, então eu tive que colocar um papelzinho, tá? E fazer dessa forma enrolado. Dá para usar a tampa de uma caneta para você fazer dessa forma, correto? E aí, montando esse esquema, o que que a gente pode fazer no momento do experimento? Nós vamos acender um fósforo, colocar ele embaixo aqui do enxofre para tentar queimar o enxofre, tá? Bem nessa parte aqui, e logo em seguida tampar. Tampar só encostar a tampa na parte de cima e deixar agir por cerca de 5 minutos. Vai começar a sair uma fumaça e aí deixar tampado e deixar por 5 minutos. Após isso, pedir para que os estudantes observem que cor ficou o papel de tornassol, observar o que aconteceu com a pétala, tá? Esses são os primeiros movimentos. E depois, o que é interessante fazer? Tira os 2 fios de cobre, tampa bem o pote de palmito e chacoalha. E depois você pode medir com outro papel de tornassol a água que está no fundo ali do pote. A ideia é justamente mostrar, poxa, o que que aconteceu com a água, o que que aconteceu com a pétala, e fazer com que eles observem, poxa, isso é o efeito apenas da queima do enxofre, e se fossem outros materiais, né? E aí dá para trabalhar ainda mais a possibilidade de trazer alguns outros materiais, como por exemplo, e se fosse esse enxofre fosse substituído por um pedacinho de carvão?
que aconteceria? Será que nós teríamos a mesma medição? E se fosse substituído por madeira? Será que nós teríamos a mesma ideia, né? O que aconteceria? Se, claro, né, vocês tiverem a possibilidade, tiver aquelas fitinhas de pH que são um pouco mais específicas, né, que tem lá as medições de pH de 0 a 14, de repente fazer essa comparação. Caso não tenha, de repente pode se adaptar a esse experimento, ao invés de colocar o papel de tornassol e a água simples, uma água comum, né, filtrada ou água de torneira, por que não, ou água destilada, por que não colocar o suco do repolho roxo? Né, fazer o mesmo experimento, queima um enxofre, fecha e coloca o suco do repolho roxo. Será que vai mudar a cor do suco do repolho nesse momento? Ou será que não? Então, é uma possibilidade para a gente ampliar um pouco na nossa experimentação. Então, por que não dividir eles em grupo? Tá certo? Então, vou pedir para que volte o slide de sistematização para a gente falar mais ou menos o próximo, para falar mais ou menos sobre a sistematização do experimento. Então, identificamos essa experimentação como, originalmente, ela sendo de um modo ilustrativo, né, ou mesmo de verificação, lembrando que foi visto na formação passada, nessas ações, os estudantes participam mais, geralmente a partir de uma atividade voltada para a observação de algum fenômeno que esteja estudando na teoria. Não há problema algum em a gente trazer para a escola esses tipos de experimentação de ilustração, né? Isso dependerá muito dos objetivos pedagógicos do professor e, claro, do seu contexto escolar. Claro, se tratando do papel do professor, tendo em vista as diferentes possibilidades de intervenção, acreditamos que ele esteja na mediação da aprendizagem, né? Sempre instigando o aluno, sendo provocativo, gerando aquelas perguntas que vão, né, ter a possibilidade de gerar um conflito cognitivo dos nossos estudantes. Por fim, se tratando das possibilidades de contribuição que essa prática possa oferecer, pensamos que é importante levar os estudantes a aprender a analisar dados e também a propor hipóteses para os fenômenos ocorridos, além, é claro, de levar a eles a refletir sobre as transformações químicas e ações antrópicas no planeta. Existe uma possibilidade, claro, né, de o professor também utilizar uma sala de aula invertida, por que não? Aí já é avançando um pouco mais além do que nós estamos trabalhando aqui. E aí pedir para que ele faça uma pesquisa anterior, os estudantes façam uma pesquisa anterior de como montar um dispositivo para simular chuva ácida. E aí deixar, né, de repente, num outro movimento, colocar esses materiais na bancada, pedir para que eles construam esse dispositivo e aí tentem seguir algum parâmetro, claro, sempre com a sua mediação. Tá certo? Isso pode, né, incrementar ainda mais a sua aula e com essa possibilidade de experimentação. Tá bom, professor? E professora, então, dado isso, eu vou passar para a minha colega Andréia mais uma vez, para que ela possa falar sobre o nosso segundo momento. Então, Andréia, é com você. Obrigada, João. Gente, quanta prática boa, hein? Convido vocês a experimentarem essas práticas e compartilharem com a gente. Daqui a pouco eu vou mostrar aonde vocês podem compartilhar. Vamos ao segundo momento? Nosso segundo momento é dos informativos e sugestões, algumas trocas que a gente gostaria que vocês fizessem com a gente. Então, vamos lá. Primeiro, gostaríamos que vocês explorassem agora essas práticas experimentais que foram sugeridas, planejassem, então, como vocês vão aplicar a SA5, considerando o contexto de vocês, quais práticas aqui vocês vão precisar fazer alguma adaptação e tudo mais, e o mais interessante, conversem em equipe, se isso for possível. Conversem com os outros professores da área de ciência da natureza. Então, se você é de biologia, olha que legal, vamos conversar com o professor de química, a prática pode ser compartilhada, né? Aquela história de, nossa, gente, mas eu tenho tanta coisa para trabalhar de habilidade, eu não tenho tempo para fazer tudo isso com os meus estudantes. Tá, então vamos aproveitar. Eu percebo, você vê, os dois estão falando de parte ambiental, por que não fazer isso junto? Mas aí acho que eu estou dando spoiler da nossa próxima formação, que a gente vai fazer algo bem em conjunto. Mas eu acho que é isso, é a gente pensar que essas práticas que a gente trouxe não são única e exclusivamente da biologia, da física, da química ou da ciência. É um momento
que aqui a gente casou com essa habilidade, mas essas práticas poderiam ser desenvolvidas com outras habilidades, tendo um outro enfoque do professor na execução. Seguindo, gostaria, no próximo slide, de pedir, então, para vocês que vocês conversem com a gente, tanto pela o nosso formulário, hoje está difícil, pelo nosso formulário, para que a gente possa saber o que vocês estão precisando, como a pauta de hoje, que foi baseada no que vocês trouxeram para nós, e compartilhem. No próximo slide vão ter os links e, inclusive, o QR Code do formulário. Compartilhe conosco como foi a sua experiência, se você conseguir executar uma dessas práticas. E melhor ainda, se você executar outras práticas seguindo essas perspectivas que nós estamos trazendo nas formações. Compartilhe conosco, nós vamos adorar conhecer o que vocês têm feito. Seguindo, a gente tem as referências da nossa formação. Aí, terminando mais um dia muito rico de conhecimento, de compartilhamento de sugestões, que eu acho que é isso que a gente precisa para as pautas. Pode voltar para mim agora, a imagem. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí durante esses 40 e poucos minutos aí conosco, conversando, dialogando. Eu sei que muitos têm esse momento coletivo na escola, então vocês já estão assistindo e dialogando entre vocês. Os que não estão, busquem o coordenador de vocês, peçam esse momento de diálogo, porque ele é fundamental para traçar as ações. Se esse ano não vai dar tempo de fazer essa prática, guarda aí no seu diário de bordo, porque eu tenho certeza que ano que vem você consegue executar. Tá? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Passo, então, agora a palavra para a Evelise, para ela poder se despedir. Até mais. Deia, muito obrigada, viu? Eu tô, assim, maravilhado mesmo com tantas possibilidades. Eu sempre falo que é a melhor equipe, sim, eu não estou puxando o saco de ninguém, não, tá? Adoro ouvir a Deia falando sobre essa conversa na escola, porque isso é fundamental, isso faz a diferença, tá? E os nossos canais, eles estão abertos para tudo que vocês quiserem, tá? Então, temos novas perspectivas, coloquem lá. Deu certo, deu errado, coloca lá também. É legal também saber que às vezes não deu certo. Tá tudo bem, a gente pode pensar como equipe, né, que somos, numa nova possibilidade. E a gente pode até entrar em contato. Então, por favor, deixem, né, esse espaço cada vez mais com a nossa carinha. Afinal, essa equipe é gigantesca. Ela não tem só essas carinhas, mais a carinha da Mari, que não está aqui, mas ela deveria estar aqui, porque ela faz muito parte de tudo isso. E ela tem a carinha de todos vocês aí do outro lado da tela, né? Então, muito obrigada por esse momento. Eu passo aí para o meu amigo João e até a próxima, né, pessoal? Maravilha, Evelise, muito obrigado, né? Só complementando, então, o que a Andréia e a Evelise falou, né, para os professores e professoras aí das escolas, né? O diálogo é muito importante, a troca é muito importante. Sabemos o quão difícil foi e está sendo esse ano, mas para que a gente possa garantir a manutenção da aprendizagem e melhorar a qualidade, nada melhor do que a gente se unir, né, e trabalhar com práticas em que o estudante possa conhecer e perceber, né, a conexão entre cada um dos nossos componentes curriculares, né? Então, deixo essa mensagem para vocês, né? Peço que contribuam, né, conosco no nosso Padlet, no nosso formulário. Deixo um grande abraço e passo a palavra para o Rodrigo também se despedir, né? Com você, Rodrigo. Opa, João, André, Evelise, muito obrigado aí
né, pela participação de todos. Agradeço também a todos que fizeram dessa formação possível, principalmente a Mari. Espero que todas as propostas de experimentação que nós trouxemos aqui, as nossas sugestões, sejam usadas de maneira propositiva por vocês e que vocês também nos deem outras sugestões, assim como foi dado para essa formação. Tá certo? Agradeço mais uma vez a todos e espero encontrá-los aí numa próxima vez. Tchau, pessoal. Até a próxima.